Multiversal Flaviano. Desse site aqui, por que eu trouxe isso aqui? É para mostrar para vocês qual é a ideia, qual é o conceito dos historiadores. Tá? Esse aqui é um texto dessa Rebeca de Nova, é uma historiadora, e eu quero mostrar qual que é a ideia deles em relação de onde surgiu o cristianismo e quem são as pessoas que provavelmente escreveram os evangelhos. Então, o texto dela é praticamente o mesmo da maioria dos historiadores, tá? Tanto historiadores ateus quanto cristãos, tá? Tem alguns ateus que realmente acreditam que foram escritos por judeus. Então, eu selecionei, para não ler tudo isso aqui, ó, é muita coisa, então eu selecionei só um trechinho aqui para a gente conversar antes de eu entrar, antes de eu mostrar a minha pesquisa, para contrapor com isso aqui, e aí vocês vão dizer se vocês acham que o texto dessa Rebeca aqui tem mais, funciona mais, tá? A ideia aqui não é se eu sou melhor ou se ela é melhor, que ela é PhD, eu não sou PhD. Não é questão aqui eu querer saber mais que um PhD. A questão não é essa. A questão é essa problemática, né, essa pesquisa que eu venho fazendo com Scania, o nosso amigo Miranda também e outros, né, que quando a gente vai buscar referências lá na época, lá no passado, a gente não encontra nada de judaísmo nesses textos, né? Então, esse é a grande questão, tá? Então, não é uma questão de eu estar querendo debater com PhD, né? Quem sou eu para isso? Eu só vou mostrar o meu contraponto, a minha pesquisa que eu fiz, vou trazer para vocês aqui alguns textos, e vocês é que vão decidir, tá? Não é eu que vou, no final, falar a minha ideia é a certa, tá? Vocês é que vão decidir. Essa historiadora aqui, ela é professora emérita de cristianismo primitivo no Departamento de Estudos Religiosos da Universidade de Pittsburgh, tá? Então, ela diz o seguinte, ó: os evangelhos não são relatos de testemunhas oculares. Isso aí a maioria confirma. Nenhum dos escritores do evangelho jamais afirmou ser uma testemunha ocular. Uma exceção é Lucas, que diz ter entrevistado testemunhas, mas não fornece mais detalhes. Em sua tentativa de fornecer origens aos escritores, os pais da igreja, círculo original de Jesus, os pais da igreja, eles tentam dizer que quem escreveu os evangelhos, eles vieram do judaísmo, tá? Eles são ali próximos de JC. Eles também estavam cientes de um problema fundamental. Qual é? Os primeiros discípulos de JC eram pescadores da Galileia que não sabiam ler e escrever o nível de grego usado nesses documentos. Então, isso é uma coisa que mexe muito com o cristão, porque eles acreditam que, por exemplo, acredito que Pedro escreveu o evangelho dele. Isso é impossível, tá? Então, tanto historiadores cristãos como ateus, eles concordam nesse sentido. Aí a gente tem aqui mais o seguinte, ó: os seguidores de JC, como o próprio, eram judeus. O cristianismo não existia no século I como uma religião independente. Esse período da história judaica caracterizou-se pela formação de diferentes denominações judaicas. Os seguidores de JC tornaram-se uma dessas denominações, embora nós os chamemos de cristãos por conveniência. E na época de Marcos, que Marcos escreveu o seu evangelho, mais ou menos em 70, os gentios não judeus podem ter sido mais numerosos do que os judeus. Então, eles acreditam que os cristãos, eles eram judeus e não judeus. Então, a ideia é essa. O cristianismo vem da Judéia, criado por judeus, e chega em Roma. Então, essa é a ideia primordial dos historiadores, tá? E aqui finaliza o seguinte, ó: como seus irmãos judeus, os escritores dos evangelhos também se voltaram para as escrituras.
Então, mais uma vez, ela diz aqui que os escritores são judeus. Uma nova interpretação das escrituras validou suas afirmações de que, apesar de parecer o contrário, JC cumpriu o que os profetas haviam antecipado em relação ao fim dos tempos. Citações e alusões às escrituras são abundantes nos evangelhos. Tá? Então, a fonte está aqui. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês aí, quero que vocês anotem. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem agora. Perfeito? A sede, preste atenção, se o cristianismo veio da Judéia, da Galileia, seja onde for de Israel, vocês acham que a sede do cristianismo tinha que ser aonde? Em Israel, em Jerusalém ou em Roma? Aí eu pergunto, a primeira pergunta, ó, a sede do cristianismo é Roma ou Israel? Coloca pra gente aí no chat aí. Francis, a sede aonde fica, né? A sede da principal vertente cristã, né? Isso, a sede do cristianismo, aonde que fica? Até aí, então todo mundo acertou, beleza? Então, isso é só o começo. Isso aqui é fácil, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. Quem elaborou, produziu, alterou, conservou, canonizou e divulgou os evangelhos? Os judeus, a religião judaica ou a Igreja Católica Romana? Fala pra gente aí. Então, Igreja Católica Romana. Então, veja, os evangelhos são escritos na Judéia, tá? Tirando o evangelho de Marcos, que a maioria dos historiadores dizem que foi escrito em Roma, os outros eles dizem que veio de lá, que foram escritos por judeus. Aí a grande questão, quem é que elaborou, quem produziu, quem alterou, quem conservou, quem divulgou isso? É isso que vocês têm que pensar. Vão anotando isso aí, ó. O líder do cristianismo é um judeu ou romano? Isso desde o início, não estou falando hoje. Eu estou falando lá no início, tá? No século 3, 4, século 4, quem era? Ele usava essa roupa do cara da esquerda aqui ou da direita? Quem era o líder? Ele era um rabino? Ele era um rabino ou era um pontífice? Romano, pontífice, isso, pontífice. Então, o líder do cristianismo é um pontífice máximo. Esse era o título usado no início, depois se tornou simplesmente papa. Mas os primeiros, eles eram pontífice máximo. Existia o pontífice ele era abaixo. Então, no início, quem era, desde de Júlio César Augusto, pontífice máximo era sempre os imperadores. Isso vai até o século IV. A partir do século IV, já os pontífices não eram mais imperadores. Aí já tinha na Igreja Católica, quando a Igreja realmente assume o poder, aí os imperadores não eram mais pontífice máximo, tá? E olha aqui quem é um pontífice máximo lá no primeiro século, quando estão sendo escritos os evangelhos. Sabe quem que é essa figura aqui do lado, aqui, ó? Sim, meus amigos, Tito. Olha só o que Suetônio vai dizer aqui, ó. Tendo declarado que aceitaria o cargo de Papa, tá? Ou Pontífice Máximo, com o objetivo de manter as mãos não manchadas, tá? De sangue, ele tinha voltado da guerra, cumpriu sua promessa, pois depois disso ele não causou nem conspirou com a morte de qualquer homem, embora às vezes não tivesse falta de motivos para se vingar. Mas ele jurou que preferia ser morto ao matar. Suetônio, vida dos Césares, Tito Flávio. Então veja que Tito era um pontífice máximo. Tá? Isso quando os evangelhos estão sendo escritos ali. Tá? Ou, como alguns querem colocar, como os evangelhos estavam ali circulando de forma oral. Não interessa. O que interessa é que quem era pontífice máximo no século I ali até 81 era nosso amigo Tito, um imperador. Aí, Cícero aqui vai dizer para a gente aqui as decisões sobre religião. Tá? Olha,
Olha o que fala aqui, ó. Todos os principais sacerdotes que foram senadores estão empregados. Os juízes da religião eram pontífices, que o Senado era a lei que ele e seus colegas haviam decidido sobre religião. Ou seja, quem decidia quando uma religião ela poderia fazer parte de Roma, quem decidia isso eram os pontífices. E os pontífices eram quem, primo? Os senadores, ou seja, Senadores. política e religião andando juntas. Então, Exatamente. vocês têm que pensar o seguinte, pessoal. Vocês têm que pensar o seguinte, ó. Deixa eu ler, eu vou ler mais esse texto aqui e a gente vai conversar, ó. O Dionísio, ó, ele vai falar o seguinte, ó. O último ramo das ordenanças de Numa foi um rei lá depois do nosso amigo, qual que é o nome dele? Fugiu o nome agora. Do deus romano, como que é o... Dionísio, Não, não. Baco, O deus, o que era rei antes e se tornou deus, como que é o nome dele? Vespasiano, Não, não. o Augusto. O primeiro deus de Roma. Ah, ixi, você acha que eu sei quem é? O Deus Nacional, né? É o Deus Nacional, né? Isso, Deus Nacional. Vamos fugir o nome agora aqui. Eu Bom, sei, é o enfim. Rômulo, Rômulo, acho que é Rômulo. Rômulo. Isso, Rômulo. o Daniel, o Derval, Rômulo, isso, Rômulo. Então, Numa vem depois, tá? Então, ó, Numa está dizendo, relacionava-se, Numa que foi colocou esses pontífices, tá? Ele que criou essa ordenança. Aos ofícios sagrados atribuídos àqueles que possuíam os sacerdotes mais elevados e o maior poder entre os romanos. Esses de um dos deveres que desempenham, a saber, a reparação de ponte da madeira. Estão, em sua própria língua, chamados pontífices, mas eles têm jurisdição sobre a maioria dos assuntos importantes. Veja que eles tomavam conta da política também. Perfeito? Então, esses caras estão dizendo isso. Eles estão dizendo que os pontífices, ou seja, os papas, eles mandavam tanto na religião como eles eram envolvidos com a política. Os pontífices, eles eram também os senadores. Aí você tem o pontífice máximo, que era o imperador, e você tinha os pontífices. E eram eles que regulavam as religiões. Então, quando uma religião, por exemplo, vamos imaginar o cristianismo vindo lá da Judéia, tá? Então, você tem os pescadores lá com o livrinho, dizendo, ó, isso aqui é o nosso Deus, a gente quer trazer isso aqui para Roma, aqui, né, para todo mundo professar essa fé aqui. Com quem eles tinham que falar, primo? Com os senadores, né? Com os senadores. Aí eu te pergunto, eu mando de volta a pergunta, o Francis. Imagina um monte de analfabeto. Qual é a chance de um monte de analfabeto pescador fedendo a peixe se quer chegar na porta do Palácio dos Senadores? Quais as chances? De 0 a 10? Exatamente. Pense nisso. Pense num bando de judeus, Pescadores. tá? Tudo bem que a gente tem o Paulinho lá, que era um cara importante, mas imagina vindo Pedro, né? Porque eles dizem que Pedro foi o pontífice. Para você ser pontífice, você tinha que, primeiro, ser da elite. Segundo, você tinha que saber grego e latim, porque eles escreviam leis. Então, no mínimo, Pedro tinha que saber latim e grego, no mínimo. E ele tinha que ser da elite. E outra, ele teria que passar por um colégio. Existia um colégio dos pontífices. Então, Pedro tinha que fazer parte do colégio para se tornar pontífice, gente. Então, vocês percebem o problema quando dizem que Pedro passou o bastão para alguém? Então, a gente já percebe que isso é impossível. Perfeito? Então, de acordo com os pais da igreja, foi isso que aconteceu. Mas quando a gente vai saber como funciona a história, o que eu estou trazendo para vocês aqui, isso aí vocês encontram nesses textos desses caras aí, tá? Então, pensa bem, como que alguém, um judeu falando aramaico, chegaria em Roma? Ele teria que conversar com o Senado e com os pontífices para falar, ó, esse é o nosso Deus, a gente quer trazer ele aqui para Roma. Então, esses caras é que vão dar o aval. E não vou me esquecer, analfabetos, pescadores, pobres,
que, de alguma forma, conseguiram escrever os textos em grego e latim. De alguma forma, eles conseguiram escrever em grego e latim. Como, eu não sei, mas eles conseguiram. Entendeu? Então, assim... Aí eu queria lançar aqui uma pergunta bem rápida, Francis, nessa mesma pegada que tu criou aí, né? Vamos lá. Entre os evangelhos, existe um que carrega o nome de uma família imperial. Aí eu lanço a pergunta. O nome desse evangelho pertence a uma família imperial romana ou a uma família imperial judaica? Deixa o pessoal responder. Boa, primo. Tem uma epístola. Existe uma epístola que é daquelas epístolas de Paulinas, que tem um nome, carrega um nome. Quem é esse nome? De que família é esse nome? Judaico ou romano? Isso que o primo está perguntando. Então você tem lá o Efésios, você tem o Coríntios, Romanos, e vai ter um ali, tem um nome que é conectado com uma família romana. Na live anterior, eu mostrei um texto de Joséfo dizendo que ele não sabia escrever grego direito, ele teve dificuldade, ele pede ajuda, e ele diz que a nação judaica, os líderes, eles não incentivavam a falar grego, outras línguas. Então, pensem mais essa questão, tá? Como que judeus... Aí o pessoal, mas é judeus helenizados, né? Pessoal, esses judeus helenizados, eles estavam lá no Egito, né? A gente tem o filho de Alexandria, mesmo assim você tem alguns lá que não eram. Mas a ideia é que o judaísmo veio lá da Galileia. É de lá que vem esse pessoal, quando eles dizem que são escritores em torno de JC, dos pescadores. Então, esses judeus, ele vem de lá. E esse pessoal não era incentivado a escrever ou ler grego. Então, veja que Joséfo, ele vem de uma classe sacerdotal, ele era general, ele era muito inteligente, e mesmo ele diz que foi difícil, que ele precisou de ajuda, senão ele não conseguiria. Perfeito? Então, como alguém pode chegar, como Pedro poderia ser pontífice se ele tem que ser da elite romana, ele tem que ser do colégio dos pontífices, ele tem que falar grego e grego e latim, porque eles tinham que escrever, e eles estão envolvidos com política, então Pedro tinha que estar envolvido na política também. Vocês percebem como a história, quando a gente vai para a história, o que a igreja traz, o que os pastores trazem, não faz sentido. Tá? Então, pesquisem história. Vocês querem saber da verdade? É só pesquisar, tá tudo aí nos livros. Tá? Primeiros cristãos, eles surgem depois de 85. Os cristãos surgem quando Paulo começa a escrever suas epístolas, que ele está escrevendo depois de 80. Antes não tinha nada. Tá? Que quando são escritos os evangelhos depois de 70, entre 70 e 85 mais ou menos, os sinóticos, né? Não tinha cristão, porque o objetivo não era criar uma religião ali. Aí depois o autor de Paulo, Clemente de Roma, eles começam a escrever, e ali começa a surgir as seitas. As seitas surgem em Roma, não na Judéia. As primeiras imagens de JC e seus discípulos foram encontradas aonde? Em Jerusalém ou Roma. Ó, catacumbas da Flávia Domitila, sobrinha de Tito Flávio, Roma. Então, as imagens, você tem essa catacumba dela, você tem a de Calisto, todas essas catacumbas, elas fazem parte do cemitério dos Flavianos. As primeiras imagens que surgem de JC estão nessas catacumbas. Os primeiros cristãos, eles vão orar, eles fazem o culto aonde? Nas catacumbas de Domitila. É aqui que os primeiros cristãos começam, em suas casas. Não haviam cultos de cristãos na Judéia, na Galileia. Não haviam. Tá? Então, na época que Paulo e Clemente estão escrevendo ali, depois de 80, os primeiros cristãos, eles começam a frequentar essa catacumba aqui. Tá? Então, é aqui que vocês vão encontrar ali no século II, III, a maioria dos desenhos estão aqui. Então, novamente, Roma. Flaviana. O Novo Testamento Em seu verdadeiro contexto.